A rodada 6 do Cartola produziu alguns estragos, mas já estamos recuperados e vamos para a rodada 7. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar essa rodada, montar um esboço do nosso time com algumas dicas da rodada 7 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, sou analista de dados e apaixonado por futebol. Então aqui no canal sempre encontra muito conteúdo sobre o Cartola, Cartola Express e futebol de modo geral, né? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também para não perder as próximas notificações e vamos para as mitadas, né? Bom, primeira coisa que eu quero mostrar é nosso desempenho na última rodada. Eu não escondo, a última rodada a gente fez 124 pontos, viemos aqui, falamos, mitamos, fomos muito melhor do que a média do pessoal aí, mas agora não rolou, né? Nossa pontuação foi ruim nessa rodada, fizemos algumas escolhas erradas, fizemos 53 pontos. Foi a primeira vez que a gente baixou da média aí dos cartoleiros, 59,16 foi a média. A gente ainda perdeu algumas cartoleiras, então foi uma rodada bastante trágica aí pra gente, né? O nosso time, mostrando aqui pra vocês como é que tava, a gente cometeu alguns erros, tava desse jeito o nosso time, né? Mostrando aqui o dossiê que a gente monta da rodada, toda rodada eu mando lá no grupo com bastante análise, pego os melhores SGs, né? A gente falou que o melhor ataque era Cano, Tiquinho e Hulk, a gente não tinha cartoleta pra escalar eles, né? Se a gente tivesse cartoleta, teria sido um bom ataque. A gente acabou optando por Hulk e Cano, né? Então as cartoletas pesaram aqui, mas também fiz algumas escolhas erradas, né? No próprio dossiê eu falei do Arthur, que ele vinha com uma regularidade boa, né? Passando de 6 pontos sempre. Era lei do ex, ele acabou fazendo um gol, mitou, né? A gente acabou apostando aí, de última hora, tiramos o Arthur, colocamos o Rony. O Rony foi muito mal, isso fez muita diferença pra gente, né? Enfim, algumas outras coisas que a gente podia ter feito. Aqui no dossiê a gente falou do Nino, né? Da bola aérea do Nino, que era muito boa. A gente acabou não confiando porque ele estava com uma média abaixo de desarmes. Acabou indo com a dupla do Palmeiras. O Palmeiras tomou gol, perdeu o SG. Enfim, uma rodada complicada, mas passou, né? Vamos para a próxima rodada, a rodada 7. Deixa eu analisar com vocês aqui rapidamente os confrontos. Lembrando que na quinta-feira a gente faz um vídeo com melhores SGs e também com algumas dicas para liga de tiro curto, Cartola Express, né? Para quem curte esse tipo de liga, né? Então lá a gente faz uma análise mais detalhada do SG. Quantos confrontos aqui? A gente tem Bahia e Goiás, né, que vai abrir a rodada. Acho que o Bahia é favorito aqui nesse jogo. Temos Botafogo e Fluminense, um clássico muito equilibrado aqui, clássico do Rio de Janeiro, né? São Paulo e Vasco aqui deve ser um SG bom do São Paulo. São Paulo vive um bom momento, acabou tomando 1-1 do Corinthians, um gol de pênalti, mas fora isso, vem segurando bastante SG o time do São Paulo, né? Enfrenta o Vasco que não tá bem na competição. A gente tem Bragantino, Atlético Paranaense. Bragantino se recuperou empatando com o Palmeiras, o Atlético Paranaense deve vir reserva. Curitiba e Atlético Mineiro é favorito contra o Curitiba, né? América Mineiro e Fortaleza, América Mineiro vivendo um momento horroroso, 5 derrotas seguidas aí, Fortaleza é favorito aqui. Temos o clássico Santos e Palmeiras, né? Tem que ficar de olho aí se o Palmeiras não vai poupar. Flamengo e Corinthians, acho que o Flamengo é bem favorito, Corinthians fora de casa vem muito mal. Tem o Grenal, sempre um jogo muito equilibrado, e Cruzeiro e Cuiabá, um grande favoritismo pro Cruzeiro lá na segunda-feira, né? Falando um pouco, inclusive, dessa questão de poupar dos times aí, nesse meio de semana a gente tem a Copa do Brasil, o pessoal tá falando que, deve poupar porque no outro meio de semana tem a volta. Não é. No outro meio de semana não é a volta da Copa do Brasil, é só lá no outra semana, tá? Na próxima a gente tem a volta da Libertadores. Então, claro, alguns times podem poupar, e principalmente o Atlético Mineiro, que vai enfrentar o Atlético Paranaense, né? O Corinthians, que precisa muito da vitória, vai jogar fora de casa contra o Argentino Júnior. O Palmeiras pode ser que poupe, né? Precisa ganhar jogando contra o Cerro Porteño lá no Paraguai. Mas, de modo geral, alguns times não devem poupar, não, tá? Não é o jogo da Copa do Brasil. Bom, já analisamos, eu falei que os times mais favoritos aí são Cruzeiro, o São Paulo, pensando no SG, o Atlético Mineiro é um time bem favorito. Vamos vender todo mundo aqui e falando de algumas dicas, né? Lembrando que lá na sexta-feira a gente faz o vídeo de dicas por posição, onde a gente tem esse dossiê que eu monto para vocês bem completo, tá? Eu coloco esse dossiê, inclusive, no nosso grupo do WhatsApp, também gratuito. Quem quiser participar, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? E deixa nos comentários também como é que foi sua pontuação da rodada, tá? Se vocês escaparam, imitaram nessa rodada mesmo assim, ou se vocês também deram uma zicada aí nessa rodada, né? Mas enfim, vamos em busca da regularidade aí. Começando pelo goleiro aqui, né? Acho que alguns nomes que podem ser interessantes para a rodada. João Paulo é um goleiro que sempre faz muitas defesas, né? Salvou o Santos contra o Vasco aí, 14,50. É um jogo difícil, eu falei que o Palmeiras pode poupar, o Palmeiras sempre finaliza bastante, pode ser um nome mais ousado, né? Os dois goleiros que eu mais gosto para a rodada, Rafael Cabral do Cruzeiro. O Cruzeiro tem bastante chance de SG contra o Cuiabá, né? O Rafael faz bastante defesas, já são 25 defesas aí no campeonato.
Um outro goleiro que eu gosto bastante aqui é o Rafael do São Paulo, tá? Como eu disse, São Paulo vem segurando muitos SGs. O Rafael tem uma média de 21 defesas, é um pouquinho pior do que o Rafael Cabral, né, do Cruzeiro. Mas o Vasco é um time que cede muitas defesas, né? Por exemplo, o João Paulo aí no último jogo mitou. Então, por enquanto, eu vou com o Rafael aqui no nosso esboço. Eu falei desses três, acho que tem alguns outros nomes que podem ser interessantes. O Kozlinski, né, o América Mineiro, vive uma fase muito ruim. Acho que o Santos aqui do Flamengo, eu não gosto muito do Santos. Se for o Matheus Cunha, que é baratinho, pode ser interessante contra o Corinthians, tá? Mas enfim, acho que são esses nomes. Eu gosto muito do Rafael Cabral. Nas laterais, o primeiro nome que não pode ficar de fora do seu time é o Marlon. Média de 10,73, a regularidade dele é impressionante. Eu falei no dossiê, né, que ele não tinha baixado de 6 pontos ainda. 31 desarmes em 6 jogos, média de 5 desarmes por jogo, é absurdo isso. Já tem um gol na última rodada, né? É o jogador de bolas paradas do Cruzeiro, chance de assistência. Em frente, Jonathan Cafu, que é um lateral que sai de muitos desarmes. Enfim, Marlon é quase unanimidade aí. Para quem quiser ir muito ousadia, aí pode até colocar ele como capitão aí, que pode ser um nome interessante. Eu acho que a dobradinha do Cruzeiro é legal com o William, tá? Potencial de SG, tá desarmando bem também. O William na última rodada fez 10,70, 15 desarmes em 6 jogos, uma média de quase 3, que é bom, tá? Então, um nome legal pra gente ficar de olho. Eu gosto muito do Ayrton Lucas enfrentando o Corinthians, é um lateral que eu sempre indico ele aqui, um cara que é bastante ofensivo, tem seus potenciais de desarmes, né? Enfrentando o Corinthians fora de casa é um desempenho horroroso, né? Enfim, pode ser um nome legal, mas eu gosto muito da dobradinha do Cruzeiro. Descendo mais aqui, a gente tem, claro, os nomes do São Paulo, eu gosto mais do Caio Paulista até do que do Rafinha. Descendo mais, acho que é mais difícil, que talvez um Mike aqui por ser mais barato, enfim. No vídeo de dicas por posição a gente vai falar outros nomes para vocês, vai se aprofundar nas análises aqui, mas por enquanto a lateral para mim tá bem definida com o Marlon e o William do Cruzeiro, tá? Vamos para nossa zaga aqui, alguns outros nomes que eu acho interessante na zaga. Claro, os nomes do Flamengo aqui, o Léo Pereira, acho que é um nome interessante, mas bem caro, né? Enfim, faz um tempo que ele não participa de gol. Só naquela rodada que ele fez os 2 seguidos que ele foi bem, ficaria mais pé atrás. Eu vi muita gente falando da dobradinha do Palmeiras, né? Gustavo Gomes e Luan. Eu acho que o Palmeiras pode poupar, né? Tem um jogo difícil. O Palmeiras vem com um time titular muitas rodadas seguidas. Tem um jogo difícil aí contra o seu Portenho lá no outro meio de semana pela Libertadores, né? E o Santos vem se recuperando. David Washington jogando muito. Eu gosto muito do Arboleda, vai estar no nosso time, acho que dobradinha de São Paulo legal, com o Rafael no gol e o Arboleda na zaga. É um zagueiro que está com um número bom de desarmes, aí 7 em 4 jogos, média legal para zagueiros, é um cara que vai bem na bola aérea, né? Tem suas finalizações, ainda não fez gol, quem sabe pinta nessa rodada aí contra o Vasco, potencial de SG também, né? Descendo mais aqui, os zagueiros do Cruzeiro, o Luciano Castan e o Oliveira. O Luciano Castan desarma um pouco mais que o Oliveira, eu gosto um pouquinho mais dele, mas são zagueiros que não geram muitos scouts, tá? Isso me preocupa um pouco. Eu gosto bastante aqui de um nome bem ousado, eu vou colocar no nosso time aqui nesse esboço, que é o Vitor Hugo do Bahia, tá? Vitor Hugo que tem 4 desarmes em 2 jogos, foi poucos jogos, né? No primeiro jogo ele fez 4,10 sem SG, e para quem lembra e joga mais tempo, Cartola, ele era do Palmeiras, né? Era um cara muito bom na bola aérea e muito bom nos desarmes também. Jogando em casa, o Bahia precisa recuperar o desempenho deles, né? Enfrentando o Goiás, que é um time que tá meio instável, ganhou do Botafogo, mas vinha de alguns jogos sem fazer gol. Eu gosto bastante do Vitor Hugo aqui, um zagueiro baratinho, acho interessante para a rodada, tá? Descendo mais, acho que aqui é mais difícil de pensar em outros zagueiros. Não vejo muitas outras opções não aqui para a zaga. Talvez um Maurício Lemos enfrentando o Curitiba, né? O Atlético Mineiro é bastante favorito, Maurício Lemos desarma bem. Pode ser, mas eu ficaria com esses nomes que eu falei mesmo, tá? Nino eu não gosto para a rodada, tá? Um jogo, acho que de gols entre Botafogo e Fluminense. Vamos pro nosso meio de campo, pro nosso ataque aí. Veiga tá com média de 15,30 na última rodada, sem participar de gol. Fez 5,70, então é um cara que tá sempre bom para escalar, né? O problema dele é que ele tá bem caro aí, 20 cartoletas. Vamos ver se a gente vai ter cartoleta para escalar o Rafael Veiga aqui. Precisa ver se ele não vai ser poupado também, como eu falei, o Palmeiras deve poupar alguns jogadores contra o Santos, tá? Primeiro nome que eu acho que tem que estar no seu time, principalmente se for pro jogo, é a Arrascaeta, tá? 5,90, sem participação em gol. Quando pintar a participação em gol aí, vai imitar. Nas últimas 2 rodadas ele passou de 5 pontos sem participação em gol. Corinthians vem muito mal fora de casa, tem que estar no seu time, tá? Meias do Bahia, eu gosto muito do Tassiano, tá com uma média de 8,04, tá? Tassiano tem finalizado bastante, desarmado. Mais baratinho aqui, a gente tem o Cauli também, tá? Ele imitou uma rodada só, fez 11,80, né? Mas ele é o cara da bola parada. Eu vou fazer uma apostinha nele por enquanto, mas eu gosto até mais do Tassiano. Mas vou apostar nele,
tentando essa dobradinha aí, de assistência do Caule e gol do Vitor Hugo, tá? Mas enfim, acho que tem outros nomes bem interessantes para a rodada aqui. Os meios do Grêmio tem um jogo difícil, o Grenal é sempre um jogo muito pegado. Eu gosto principalmente do Bitelo, tá? É um cara que tá gerando muito scout sempre, desarma bastante, deve ser um jogo pegado aí do Internacional. Pode ser um nome interessante para a rodada, tá? Os meios do Bragantino tá difícil aí, né? Fala do Bruninho, o Bruninho vem de 2 negativadas, mas o Atlético Paranaense deve vir todo reserva aí por causa da Libertadores, então pode ser um nome legal para a rodada, tá? Descendo mais aqui, Zarate pode ser um nome legal para rodada. 8 desarmes aí na última rodada, né? Enfrentando o Curitiba em casa. Matheus Vital, acho que é um nome que vai estar no meu time aqui, nome interessante. O Cruzeiro é favorito contra o Cuiabá. Tá fazendo bastante gols, né? Meteu um 4-0 no América Mineiro. Matheus Vital vem gerando bastante scout. No último jogo não jogou. Com esse agora ele volta e consegue uma boa pontuação pra gente, tá? E descendo mais, acho que é mais difícil aqui pensar em outros nomes. Por enquanto a gente vai com o time assim. Vamos ver se o Arrascaeta, se o Veiga, a gente tiver informação que vai pro jogo, talvez a gente troque pelo Arrascaeta. Vamos ver como é que fica nosso ataque aí, né? Vamos lá pro nosso ataque pra gente fechar esse esboço e as dicas aqui. Bom, primeira coisa, Tiquinho Soares é difícil de não dar ele como dica, tá? 6 gols e 2 assistências em basicamente 5 jogos, né? Um ele não jogou aqui, ele foi reserva, entrou no finalzinho, né? Então, um nome que tá difícil de deixar de fora. Botafogo líder do campeonato, ainda tropeçou contra o Goiás, mas o Tiquinho Soares fez gol. E o Cano também é um nome muito bom pra rodada, tá? Tá dobradinha, acho que é um jogo de gols aí entre Botafogo e Fluminense. Acho que novamente o ataque com Tiquinho Soares e Cano é muito bom pra rodada, tá? Primeiro, quem eu vou escalar é o Hulk, tá? Hulk foi poupado aí no último jogo, entrou e deu assistência, é um cara muito participativo no Atlético Mineiro, cobra pênalti, falta, finaliza um monte, gera muito scout, tá sempre participando de gol. O Hulk não pode ficar de fora do seu time, tá? Enfrentando o Curitiba. Não deve ser poupado porque já foi poupado aí no último jogo, tá? Se você tiver cartoleta, Tiquinho Soares e Cano é um ótimo ataque, tá? Caleri é um nome bem legal, o Vasco viu um momento ruim, o São Paulo em casa é favorito, Caleri sempre em casa vai muito bem, pode ser um nome legal. Um que eu não vou deixar de fora, Bruno Rodrigues, tá? Eu já venho falando, ele vem gerando bastante scout aí, né, pelo Cruzeiro, é um cara que tem participado de gol também, enfrentando o Cuiabá, que é um time frágil, que toma muitos gols de atacante, não vou deixar o Bruno Rodrigues de fora, tá? Então, Hulk, Bruno Rodrigues, nome legal. A gente pode colocar aqui o Tiquinho ou o Cano, né? Falar alguns outros nomes para vocês. A gente tem aqui o Vitor Jacaré, pode ser um nome interessante. O Arthur vem numa fase muito boa aí, sempre gerando scout. Descendo mais aqui, o Biel do Bahia também é um nome legal, tá? É um cara que tá com a média de 6,44, enfrentando o Goiás. Pavão nos últimos jogos vem participando de gol. Atacantes do Fortaleza, o América Mineiro vive um momento muito ruim. Guilherme aqui, que média de 5,12. E o Lucero aqui, que tá provável, foi muito bem nos estaduais, no Brasileiro não desencantou, quem sabe pode ser um nome legal, tá? Por enquanto, o Cano passou em branco na última rodada, ele dificilmente passa 2 jogos em brancos, eu vou colocar o Cano aqui no nosso time, tá? Mas se tiver cartoleta pro Tiquinho também é um nome legal. E para fechar nossas indicações aqui de técnico, claro, Pepa é um nome muito bom para rodada, tá? É o nosso técnico aqui para rodada. Acho que o Cruzeiro é o maior favorito. A gente tem o Dorival Júnior, para quem tiver um pouquinho mais sem cartoleta, pode ser um nome legal, tá? Enfim, acho que para mim os 2 nomes principais aí para rodada são realmente o técnico do Cruzeiro, Pepa, e do São Paulo aqui, o Dorival Júnior. Quem sabe o nome do Bahia aqui também, ou do Atlético Mineiro, podem ser nomes interessantes, tá? Mas por enquanto era isso. O meu capitão, por enquanto, vai ser o Hulk, acho que é o nome mais confiável aí desse ataque. Bruno Rodrigues também é um nome legal aqui para rodada. O Cano também, enfim, os atacantes sempre são nomes interessantes, né? Mas por enquanto é isso, pessoal. Lembrando, quinta-feira o vídeo com melhores SGs, na sexta o vídeo de dicas por posição, tá? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixa aquele like que ajuda demais, e até a próxima, falou!